Glória a Deus. Juízes 6, verso 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como um enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Amém? Misericórdia, né, irmão? Verso 5. Eles, quem? Você já viu que o texto está falando de 3 povos, não de um. O verso 3 falou que eram os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Então, pelo menos 3 povos. E o verso 5 diz assim: eles subiam, trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível de contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Essa terra que eles invadiam para devastá-la era Israel, era o território de Israel, território do povo de Deus. E os inimigos, quem? Midianitas, amalequitas e povos do Oriente, uma confederação de povos. Eles vinham como um exército inumerável. Olhando era como se fosse uma nuvem de gafanhotos. E eles vinham com seus camelos e tendas e roubavam tudo aquilo que Israel estava produzindo. Então, irmãos, Israel era de fato escravo, estava sendo massacrado por esse povo inimigo, por esse povo pagão, né, que não adora o Deus de Israel. Então, Israel ficava o tempo todo preparando a terra, preparando o solo, depois eles lançavam a semente, depois esperavam o tempo da colheita, e no momento da colheita, esses povos aí sabiam que era o tempo da colheita, então vinha e roubava toda a colheita do povo de Israel. Misericórdia, misericórdia. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra. Era o carvalho de Ofra, que pertencia a Joás o Abiesrita. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num lagar, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Em outras versões diz assim: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ainda outra versão diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então 3 versões, aonde um anjo do Senhor aparece para quem? Para Gideão, e está lá malhando o seu trigo no lagar. Irmãos, lagar não é lugar de malhar trigo. O que se fazia no lagar? Pisava uvas, amém? O lagar era uma bacia, era como se fosse uma bacia mesmo, esculpida na rocha, talhada na rocha, na pedra, e ali se pisavam as uvas para se tirar o vinho. Isso era o objetivo do lagar. Só que Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dessa confederação de povos que vinham roubar a provisão deles. Então, enquanto ele está lá escondido e malhando o seu trigo no tanque de prensar as uvas, que é o lagar, aparece um anjo do Senhor para ele. E ele está lá meio que escondido debaixo de uma grande árvore, é um carvalho, né? Uma grande árvore. Ele está ali malhando esse trigo. Aparece para ele o anjo do Senhor, e o verso 12 fala pelo menos 3
3 referências aqui. O Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, varão valoroso. O Senhor está com você, poderoso, guerreiro. E você sabe que, se você prosseguir o texto, passa o próximo para mim, verso 13. Verso 13, Gideão diz assim: ah, se o Senhor fosse conosco, né? Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Próximo. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando. Amém, irmão? Então a gente vê que o Senhor está aqui escolhendo Gideão, está enviando, está o enviando para uma missão. Nesse texto eu quero mostrar algo interessante para você. Eu quero entrar numa particularidade aqui desse texto. Verso 17 diz assim: quando o Senhor chega para Gideão e fala: eu sou com você, e você vai esmagar esses midianitas como se fosse um só homem. Eu estou com você, vá nessa tua força, porque eu estou te enviando. Eu estou com você. O que eu quero chamar sua atenção aqui nessa noite? Talvez, irmãos, você já tenha passado por um processo desse. Talvez você esteja passando por um processo desse. Ou se não, com certeza, irá passar por um processo desse. Que processo, pastor? Deus te comissionar, Deus te levantar e te enviar para uma grande obra, para algo que de fato é um desafio na sua vida. Aqui era uma batalha contra uma confederação de povos. O texto vai falar que eram mais de 120 mil homens, o exército que vinha contra eles. E Gideão está ali, ele vai conversar com Deus, vai falar: eu sou o menor da casa do meu pai, sou o menor, né? Eu sou da menor tribo, e na menor tribo de Israel eu sou o menor da casa do meu pai. Então ele olha para si mesmo, e ele não se acha digno, ele não se acha capaz de fazer aquilo, de cumprir a missão que o Senhor está entregando para ele. A minha pergunta para você nessa noite é: como que está, irmãos? Como é que está aí no seu coração a missão? Aquilo que Deus tem entregue na sua mão, um desafio que Deus tem dado para você, como que você está lidando com isso? Aonde você encontra forças para lidar com o desafio que Deus está te entregando? E ele pode ser, irmãos, N desafios. Na sua vida afetiva, na sua vida financeira, na sua vida emocional, algo diante dos seus filhos, algo diante do ministério que Deus está te entregando, algo diante da sua empresa lá, que você está administrando. Existe, irmãos, uma confederação de povos. Existe um grande gigante, quando era Golias, né, na época de Davi. Existe um grande desafio para que você possa vir a romper, a vencer, para virar esse ano, para acabar esse ano. Como é que está a sua vida aí? E Gideão começou a dizer, né, ele tinha uma autoimagem distorcida de si mesmo, e ele começou a falar uma série de coisas para o Senhor, e o Senhor falou: Gideão, para de conversa, não é na tua força, é na minha, te levanta e vai. E o verso 17 diz assim: e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Eita, diga comigo: dai-me um sinal. Quem já pediu um sinal para Deus aqui? Levanta sua mão, faz um sinal para mim assim. Eu que estou pedindo um sinal para você nessa noite. Quem já pediu um sinal para Deus, dá um sinal para mim. Deixa eu ver, levanta a mão aí. Eita, muita gente, e eu acho que é pouco ainda. Eu acho que tem mais gente, só que está meio intimidado. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, ou seja, com a tua companhia nessa batalha, nessa guerra, me dá um sinal de que és tu
mesmo que está falando comigo. Era um anjo, né? Aqui, irmãos, a gente chama isso de teofania, que é quando aparecem figuras relacionadas ao próprio Deus, ou a figura de Cristo no Antigo Testamento, é chamada de teofania. Tem anjos que é o próprio Cristo, tem anjos que é o próprio Deus, e aqui eu acredito que é um caso desse. Então o anjo está ali falando com ele, né? Mas se você quiser olhar como anjo, que seja, o anjo está ali falando com Gideão, e Gideão fala assim: se é tu mesmo que está aí falando comigo, se é Deus mesmo e vai ser comigo na batalha, me dá um sinal. Como é perigoso isso, hein, irmão? E vou te mostrar por quê. Esse negócio de me dar um sinal é perigoso. É gostoso, né, da gente fazer prova com Deus, é gostoso, gente. Deus, então me mostra, então me fala, então faz chover amanhã, então, né, faz acontecer alguma coisa assim diferente, me dá um sinal, me dá uma palavra específica aqui, me dá um sinal. E eu vou dizer, Deus dá o sinal, Ele dá o sinal. Então diz o texto assim, o verso 18: peço-te que não vá embora, até que eu volte aqui onde o Senhor está, e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor, aí é onde eu falo, e o Senhor, olha lá, e o Senhor, Senhor com S maiúsculo, irmão, Senhor com S maiúsculo na Bíblia é Deus. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Ou seja, vai lá. Eu quero uma prova, Gideão está dizendo, eu quero um sinal. Se és tu mesmo, fica aqui que eu vou buscar uma oferta para ti, um sacrifício. Porque afinal de contas, se eu estou diante de Deus, eu devo entregar a Ele um sacrifício. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas sabe algo interessante aqui? Ninguém nessa terra, irmãos, tinha boi, ovelha, cabrito, não tinha nada, porque tudo que eles tinham, vinham os povos, a confederação de povos, e roubava tudo. Então ninguém tinha, a não ser que alguém tivesse algo guardado, escondido, mocado, né? Como diz lá em São Paulo, mocado. Alguém tem algo escondido, e era o caso de Gideão, para um momento específico. Quando Gideão se deparou com o anjo de Deus, ou com o próprio Deus, ele fala assim: cara, eu tenho um cabrito mocado. Eu guardei esse cabrito para algo específico, especial na minha vida, eu vou lá buscar. E diz o texto no verso 19 que Gideão foi para casa, preparou com todo carinho o cabrito, e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs carne num cesto e caldo numa panela, e trouxe-os para fora, e ofereceu-os ali sobre a grande árvore, o grande carvalho que está em Ofra. Veja bem aqui a refeição que Gideão fez. Isso aqui não foi rapidinho não, irmãos, olha lá. Gideão foi para casa, preparou o cabrito. Primeiro ele matou o cabrito, preparou o cabrito com uma arroba de farinha, ele foi fazer o pão sem fermento. Depois ele pôs a carne num cesto, pôs o caldo numa panela e trouxe para fora e ofereceu a Deus, aquele anjo que estava lá esperando ele, com toda a paciência, debaixo do carvalho que está em Ofra. Amém? E o que diz o texto? Passa o próximo versículo, verso 20. Gideão, e o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, e ponha-os sobre esta rocha, e derrame o caldo. Gideão assim o fez. A rocha também é um apontamento profético para o Cristo. Então o anjo falou: tira tudo aí desse cesto e põe na rocha. Eu quero em cima da rocha. Tudo é sempre baseado na rocha. Amém, irmão? Nossa vida, nossos sacrifícios, né, precisam estar fundamentados sobre uma rocha, sobre uma grande rocha. Então o anjo orientou ele: põe a carne, põe o pão sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo por cima. Gideão assim o fez. E o que aconteceu? Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e fogo saiu da rocha. Uau! Consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu.
É forte ou não é? Você ia ficar animado com uma provinha dessa de Deus assim? Você acha que valeu a pena? Que foi suficiente? O sinal que ele queria? De verdade, irmão, de verdade. Já pensou você aí estar com uma dúvida diante do Senhor no seu negócio, na sua família, na sua vida, e você diz, eu quero um sinal. Aí de repente aparece um anjo. Irmão, tomara que você tenha um cabrito. De verdade, tomara que você tenha sensibilidade no espírito de saber que quando Deus aparece para você, você tem que entregar alguma coisa antes de pedir alguma coisa. Te comissionar, ele veio te enviar, ele veio te ordenar, ele veio te mandar para algo específico. Então o anjo não pode aparecer para mim, eu começo a pedir coisa. Porque, irmãos, quando aparece um anjo do Senhor para mim, aparece de forma visível. Tem gente que já viram anjos. Você precisa adorar, irmão, cair prostrado no chão, chorar, babar, adorar o Senhor e ter algo para entregar. Amém? Glória a Deus. E pensa se isso acontece, aí você vai lá, traz alguma coisa, como Gideão fez, o anjo recebeu, irmãos, o Senhor recebeu todo o sacrifício, depois colocou tudo na rocha, pegou um cajado, tocou e a rocha pegou fogo, consumiu tudo, não sobrou nada, e o anjo desapareceu. Deixa eu dizer uma coisa para você, de verdade, irmão, eu não sei você, mas se fosse eu ia ficar pensativo, analisando esse fato durante tantos dias, e eu acho que eu ia acreditar. Será que foi um sinal suficiente? Eu nunca vi pedra pegando fogo e consumindo coisas, né? Mas deixa eu dizer para você, não foi o suficiente para Gideão, não foi. Gideão chega mais para frente e diz assim, vamos ver no texto lá, deixa eu pegar aqui na Bíblia onde está. Verso 33. Verso 33, nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente, uniram-se os seus exércitos, e atravessaram o Jordão, e acamparam no vale de Jezreel. Deixa eu dizer uma coisa para você, pausa aqui. Gideão estava crendo, enquanto ele não viu o exército, ele estava crendo. Eu sei que o exército é numeroso, que tem midianita, amalequita, tem povos do Oriente, eu sei que é muita gente, afinal de contas já tem 7 anos, eles estão vindo roubar coisa aqui da gente, mas ele não tinha visto. Quando chega aqui no verso 33, irmãos, e um monte, lindouros, não tinha imagem perfeita, tudo na antiga aliança aponta para algo na nova. Então o que isso está dizendo? Já vou contar para você, mas ok, ele fez um segundo desafio. Aí ele chega e diz assim, quando ele vê tudo aquilo, diz a palavra do Senhor aí, o verso 39, disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido. Eita, homem valente, né, como o próprio Deus falou. Irmãos, a gente olha para Gideão e fala, cara, que tipo de homem é esse? Igualzinho, irmão, você e eu. Igualzinho nós. Será que Deus está mesmo? Será que Deus vai? Será que Deus não vai? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu vendo? Será que eu compro? Será que eu creio? Será que eu não creio? Será que eu obedeço o que Deus falou aqui no meu espírito? Será que eu faço prova de Deus como Deus fala? Será que eu entro de cabeça, mergulho no rio de Deus? Ou será que eu fico meio, como no domingo passado, meio Raimundo? Pé na igreja ou no mundo, pé na igreja ou no mundo. Será que eu fico meio de cá, meio de lá? Ou será que de fato eu me separo, eu me torno alguém cheio do Espírito Santo? Eu me torno alguém como um instrumento de Deus, uma ferramenta do Senhor para esse tempo? Como está a sua vida, meu irmão? Não olha para o Gideão, não, olha para você. Por favor, deixa o Espírito Santo falar com você. Não fica vagueando aí não, pensando nas coisas, não. Fica falando, o que Deus quer falar comigo nesse dia? Amém? Aí ele sabe, ele diz, o texto diz, disse ainda Gideão a Deus, 39,
Não se acenda a tua ira contra mim, não fica nervoso não, Senhor. Mas deixa eu fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Só que dessa vez, olha só, Gideão diz, dessa vez eu quero o contrário. Dessa vez eu quero que fique seca a lã e a eira, o chão molhado, encharcado do orvalho. E Deus falou assim para ele: ok. Verso 40, e Deus assim fez naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. O que significa isso, meu irmão? Agora essa terceira prova que Gideão está fazendo, ele diz assim para o Senhor, é o seguinte, agora eu vou colocar de novo o velo, a lã, na terra seca, na eira. Quando vier o orvalho, agora eu quero diferente. Eu quero que a lã fique seca, quero chegar lá e pegar a lã sequinha, e toda a eira em volta, toda a terra batida fique encharcado de água, do orvalho da noite. E o Senhor falou, beleza. E no outro dia ele chega lá e vê algo sobrenatural. Como é que vai cair o orvalho da noite, irmãos? E vai molhar agora só, né, a terra, e a lã vai estar seca. O contrário daquilo que ele tinha pedido anteriormente. Como que isso acontece? Mas estava, por quê? Porque Deus é Deus do sobrenatural. Porque Deus continua sendo Deus do impossível. Porque Deus sustenta aquilo que Ele diz. Porque Deus está contigo, irmãos, com muitos ou com poucos. Porque você e Deus são a maioria. Porque a porta que Ele abre ninguém fecha. Porque aquilo que Ele diz, Ele não volta atrás, Ele sustenta a sua palavra. E aquilo que parece impossível, Deus fala, pode pedir aí, pode pedir, que eu vou fazer o que você quer. Sabe o que significa isso profeticamente? Irmãos, o velo é a lã representa o quê? Carneiro. A lã representa o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na verdade, velo, se você for pegar e olhar no dicionário, não é somente a lã. Velo é um pedaço de couro do animal, um pedaço de pele com a lã. Sabe o que representa, irmãos, aquela lã? Aquela lã representa o próprio Jesus. Representa um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aí o que representa? A terra, irmãos, a terra representa a humanidade. A Bíblia fala que nós somos pó, e para o pó nós voltaremos. Nós saímos do pó, nós saímos da terra, e para a terra voltaremos. Sempre que a Bíblia fala sobre barro, que a Bíblia fala de terra, é uma referência para o homem. Lembra quando a Bíblia fala que nós somos um vaso na mão do oleiro? O oleiro é Deus, e o vaso de barro que Ele está moldando é quem? O homem. Amém? Glória a Deus. Então aqui a terra representa o homem. E o que esse texto está dizendo? Que enquanto, irmãos, enquanto aquela lã estava seca, vazia, enquanto a lã estava seca, enquanto a lã estava molhada, toda a terra estava seca. Enquanto a lã estava molhada, toda a terra estava seca. E quando a lã se esvaziou, toda a terra se tornou cheia. Amém? Você está entendendo isso? Por isso que na primeira vez ele pega mais uma benção do cálice. Quando ele chegou lá da primeira vez, o que ele viu? A lã está cheia, a terra, né, está seca. E o que ele faz? Pega essa lã que está cheia e espreme a lã num cálice. O que a Bíblia fala? Que Jesus foi moído, que Ele foi o quê? Esmagado, que Ele foi espremido pelas nossas iniquidades. Então, irmãos, o espremer de Gideão daquela lã representa o sacrifício de Cristo. E o sangue de Cristo vai para onde? O que Jesus levanta na ceia? Esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue.
Está entendendo isso? Então, quando a lã estava cheia, quando a lã estava encharcada, a terra estava seca. Mas quando Jesus foi espremido, o Cordeiro de Deus foi espremido, a lã foi espremido pela minha e pela sua iniquidade, a lã, ou seja, Jesus se tornou seco. Para quê? Para que toda a terra, toda a eira, todo o barro, todo o homem estivesse cheio da sua glória, estivesse cheio daquilo que pode vir do Senhor. Sabe o que representa isso? Jesus indo e deixando o Espírito Santo, que é a água, para que o homem seco pudesse estar o que agora? Cheio, encharcado de quem? Do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Você está entendendo isso? É forte, né, irmão? Então diga assim comigo: tudo na Bíblia é profético. Amém? A teologia não te ensina isso, tá, irmão? Eu quero dizer que conexões no Espírito são dadas por Deus por revelação, não por estudos. Nós podemos, por estudo, aprender muita coisa, mas a Bíblia é um livro espiritual. As entrelinhas da Bíblia, só o Espírito Santo pode acrescentar isso no seu coração, na sua vida. Amém? Então vamos lá, vamos seguir. Fecha o parêntese profético e vamos seguir. Quero mostrar uma coisa para você. Verso 2. Juízes 7, verso 2. Juízes 7, verso 2. Chegamos aonde eu queria. O que está acontecendo aí, pastor? Agora, irmãos, depois que Gideão viu aquilo que aconteceu com a eira e com o velo de lã encharcado, a eira seca. Depois troca, a eira está encharcada e o velo está seco. Por uma revelação do próprio Cristo, por uma revelação do próprio sacrifício do Cristo, o sacrifício de Jesus, que é um meio pelo qual, irmãos, todo desafio, toda missão é concluída. Gideão recebe aquilo no Espírito agora dizendo: é de Deus, Deus é comigo. Eu não vou duvidar mais, agora eu vou e eu estou consciente de que aquele que me chamou é fiel para me levar até o fim. Só que muda o capítulo, o próximo capítulo, o capítulo 7 da Bíblia aí, do livro de Gideão. Gideão, irmãos, ele se empolga. E ele convoca de todas as tribos de Israel, de todo Israel, ele convoca um grande exército. E aparecem ali 32 mil homens. Presta atenção. Do lado de lá, tinham mais de 120 mil homens. O exército agora que Gideão consegue levantar de primeira, 32 mil homens. Pensa comigo. Eles já estão numa grande minoria. São 32 mil homens para lutar com mais de 120 mil. O número de lá é 3, 4 vezes maior do que o deles. Mas o Senhor vai dar uma incrementada nisso, meu irmão. Diz assim o verso 2: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Ou seja, os 32 mil é muita gente para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem estiver com medo, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. E aí, irmão, o que você acha? Você dá glória ou senta e chora? Fala a verdade, irmão, não fica olhando como se fosse, é um gibi. Não, isso aqui é real. O que você acha na sua vida? O que você faria? Você continuaria confiando? Ou você ia sentar agora e falar: Deus de mistério, Deus de aliança. Ou você ia cantar: Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir.
tudo pode faltar, tudo pode mentir, mas a tua palavra vai se cumprir. Eles já estavam em grande minoria, irmãos. Eram 32 mil contra 120 mil. Mas quando se apresenta o exército de Israel, 32 mil homens. Gideão está meio cabreiro, mas está confiante. E o Senhor olha para Gideão e fala assim: Gideão, homem valente, chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Vez de quê? Você não me provou? Agora eu provo você. Quem está entendendo? Sabe o perigo? Lembra que eu falei lá no início da mensagem? É muito perigoso provar a Deus, é muito perigoso pedir um sinal. Por quê, pastor? Porque Deus pede um sinal para nós também. Então, irmãos, não é errado, não é pecado pedir sinal para Deus, não pode pedir, Ele vai dar. Só que vai chegar o momento dele pedir o sinal para você. Vai chegar o momento, irmãos, dele pedir um sinal para você. No início da nossa caminhada, servo de Deus, homens e mulheres do Senhor aqui nessa noite, no início da nossa caminhada, Deus mostra para o mundo que Ele está conosco. Deus mostra para o mundo que Ele está conosco. A gente fala alguma coisa, Deus respalda. A gente diz, profetiza em nome do Senhor que vai acontecer algo e acontece. Você ora pelo enfermo, ele é curado. Você crê e acontece. Por quê? Deus mostrando para o mundo, para a sua cidade, para os seus amigos, para as pessoas que trabalham com você, para a sua família, para os ímpios que estão convivendo com você. Deus mostrando para o mundo, mostrando para aqueles que estão perto de você, que Deus está com você. Só que chega, irmãos, maturidade na caminhada. Você vai caminhando com o Senhor e vai aprendendo a palavra em cada culto, em cada escola, em cada café da aliança, em cada discipulado. Você vai amadurecendo e deixando de ser um menino na fé para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um guerreiro do Senhor, um homem que não vive somente, irmãos, pela bênção, mas vive pelo propósito. Aí o Senhor olha bem para você e diz assim: agora está na hora. Aí você diz: hora de quê? De você mostrar para o mundo que você está comigo. Estreitou ou não? Chegou a hora de você mostrar para o mundo que você está com o Senhor. É a hora, irmão, se parece que o chão te falta. É a hora que parece que forças te faltam. É a hora que você parece que ora por uma enfermidade, só que a pessoa não é curada. É a hora que você vai expulsar, às vezes, isso são coisas que podem acontecer. Você vai expulsar, às vezes, um demônio e ele não sai. E você está crendo de fato e de verdade que algo vai acontecer e não acontece. E você diz assim, senta e chora e diz assim: uai Deus, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Parece que as coisas não são tão simples como já foram um dia. Eu estou orando pouco, minha fé diminuiu. E o Senhor falou: não, você está orando mais. Sua fé aumentou. Você estreitou na caminhada. Porque antes eu mostrava para os homens que eu estava com você. Agora eu quero que você mostre para eles que é você que está comigo. Como assim, pastor? Quando tudo der errado eu permaneço. Quando a enfermidade não sair, eu permaneço. Quando o dinheiro não chegar, eu permaneço. Quando o milagre não vier, eu permaneço. Quando aquilo que eu creio me faltar, eu permaneço. Porque eu não vivo por milagres, eu vivo pela palavra, eu vivo pelo propósito, eu vivo pelo Deus que entregou a sua vida por mim e me conectou a Ele. Eu vivo pela fé, eu vivo por uma aliança. Eu não vivo por trocas. Eu não sou mais um menino no berçário espiritual. Eu sou um soldado de Cristo. Está entendendo isso? Sabe qual a dificuldade de tudo isso aqui, irmãos? É que tem muita gente na igreja que não quer chegar nesse lugar. Ele quer ser sempre o bebezão de Jesus para sempre. Já viu o baby?
Não é mamãe, não é mamãe. Aquele da bochecha rosa assim, não é mamãe, não é mamãe. Não é mamãe, não, é o papai. E infelizmente, irmãos, é fato. Já viu o Kiko? O filho da dona Florinda? Mamãe! É fato. Tem muitos homens e mulheres que não querem ser maduros espiritualmente. Eles sempre querem uma profecia. Porque, irmãos, que a pessoa que tem dom de profetizar chega num lugar, tudo, e a fila está cheia para ele. Porque homens não querem ouvir de Deus. Homens querem ouvir de outros homens. Muita gente está sempre correndo atrás de uma mão na cabeça. Põe a mão aqui, pastor, ora para mim. Põe a mão aqui, ora para mim. Um dia chegou um irmão para mim e falou: pastor, ora por mim no final do culto. Eu falei: sim, irmão, pois não. Com todo carinho, com toda fé. Deus, eu fui e orei por ele, ministrei a palavra de Deus sobre a vida dele. E ele falou assim: e aí pastor, o que Deus falou? Falei: como assim, irmão? O que Deus falou aí? O que é para eu fazer e tal? Falei: rapaz, eu nunca te vi na vida. Não te conheço, eu sou pastor. Não é evidente? E sabe qual é a dificuldade disso, querido? Nós não queremos buscar no Senhor. Porque crescer dói. Crescer dói. Sempre falo isso. Lembra da lagarta para virar borboleta? Ela precisa crisalidar. Entra naquele casulo e fica lá dentro. Sabe o que é isso, irmãos? Crisalidar vem da palavra crise. Ela precisa entrar em crise para ela sair da lagarta e virar borboleta. Sair de um lugar, irmãos, que só rasteja, para um lugar que voa. Sair de um lugar que não tem beleza para um lugar que encontrou plenitude da beleza em Cristo, a borboleta. Mas para virar a borboleta, precisa crisalidar, passar pelo processo da crise e suportar e vencer. Por quê, pastor? Porque, irmão, só vive o propósito quem vence o processo. Só festeja o propósito quem aguenta o processo. E todo mundo que quer, irmãos, pular o processo, pular a etapa, não vai chegar no propósito. Problema, irmãos da igreja, nosso problema é esse, é que tem muita gente que não quer crescer espiritualmente. Paulo diz, o apóstolo Paulo, quando eu era menino, falava das coisas de menino, pensava como menino, brincava como menino. Quando cheguei a ser homem, maduro, passei a crer, entender, a orar, a guerrear como homem, está na Bíblia. Mas tem muitos homens, irmãos do nosso meio, que ainda brincam como menino, trabalham como menino, pensam como menino, não estão prontos a passar nas batalhas do reino como homem, porque ainda são meninos espirituais, ainda que cronologicamente são homens. É chegado o tempo de Deus equipar a igreja para o novo tempo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, irmãos, é tempo de crisalidar, de superar a crise, para poder voar. Essa é a hora que você diz, aleluia, Jesus. Porque o homem de fé, irmão, crê e recebe. É tempo de superar as crises, para poder voar. É tempo, irmãos, de pensar como homem, de viver como um homem maduro na fé, e sabe o que tem que fazer, e faz o que tem que fazer, e aí entra num lugar, irmão, de plenitude, de bonança no Senhor, porque Deus é Deus, e honra aqueles que nele confiam. Glória a Deus. Então, vamos lá. O Senhor chega lá para o Gideão e diz, ô Gideão, é o seguinte, agora sou eu que te provo. Aí ele tinha 32 mil homens. Nós lemos o texto aqui, o que acontece? O Senhor fala assim, é gente demais que tem aí, o Daniel Luxo, muita gente. Tem muita gente aí, Gideão, você não vai com esse povo todo não. Olha só,
Olha o receio de Deus. Se você for com esse tanto de homens lutar, 32 mil, pode ser que vocês vençam a guerra e achem que foi mérito próprio. E achem que foi o diploma. E achem que foi o trabalho. E achem que foi a pós-graduação. E acham que foi o novo ponto que você mudou. E acha que foi o novo sócio. Não! O Senhor falou: eu vou te levar, Gideão, a um lugar aonde você é testado, provado. Você é forçado a confiar somente em mim. Por isso, irmãos, que Gideão, para muitos, não veria em Gideão aquilo que Deus viu quando ele estava lá debaixo do carvalho em Ofra. Ele estava lá escondido, ele era um homem pequeno, de uma pequena tribo, ele não era um guerreiro. Talvez ele já tivesse, irmãos, uma crise. Talvez ele já tivesse uma baixa autoestima, porque já ouviu de alguém falar: você é um covarde, você não dá conta, você não é bom guerreiro. Você é isso, você é aquilo. E quando Deus vem e o chama, ele fala: não foi isso que eu ouvi a vida inteira. Ninguém nunca me chamou de valente. Nessa noite eu quero dizer para você: Deus te chama de valente. Nessa noite eu quero dizer para você: Deus te chama de poderoso guerreiro. Nessa noite Deus te chama de homem valoroso. Sabe por quê? Porque isso não está em você, porque Deus está o levando a confiar, a crer, a depender somente dEle. Deus está te levando a confiar, a depender dEle. E quando tudo parece que deu ruim, pastor, deu B.O., deu não, irmão, fica frio. Ainda não acabou, no final tudo dá certo. Se ainda não acabou, não deu certo, é porque não acabou. Está entendendo isso? Então, irmãos, talvez Gideão fosse o Kiko, né? Talvez Gideão fosse aquele homem assim, meio no processo. E o Senhor falou: eu te escolhi porque eu escolho as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu escolho as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu escolho aquilo que não é para confundir aquilo que é. Então, irmãos, não seja. Se você não for, Deus te faz ser. Quem está entendendo? Se você for louco, Deus te levanta como um sábio para confundir. Se você não for, pastor, não sou nada não, ótimo, assim que Deus te quer. Se você não for, Deus te faz ser. Agora, se você já achar que é, não vai ser não, irmão, vai dar ruim. Vai dar ruim. Quem está entendendo? Aí falou: olha, Daniel, não, esse tanto de gente aí não vai não. Para vocês acharem, bater no peito, pode mandar embora, libera, manda embora. Manda embora quem está com medo, quem está aqui forçado. O termo certo é esse: quem está aqui forçado, você pode mandar embora. Tem 32 mil homens aí, quem está aqui obrigado, você manda embora. Deixa só quem quer ficar. Quem vai lutar aqui, pelo rei, pelo reino, o restante você pode liberar. Irmãos, a guerra do reino está aí escrito no verso. Quer que eu leia para você? Vou repetir, o verso 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem estiver com medo, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Irmãos, olha só, quem está com medo? Quem está com medo de ir na luta? Pode ir embora, Gideão falou. Quem está com medo de ir na luta, pode ir embora. Aí ele viu saindo 1, 2, 3, 4, 5 mil, 2 mil, 3 mil. 22 mil homens estavam ali por obrigação. Deixa eu te dizer uma coisa para você: na guerra do reino, irmãos, não se luta por obrigação. Na guerra do reino, irmãos, só tem voluntário. Homens de coração dispostos e inclinados a servir e a morrer pelo rei. Dizia aqui, na nossa reunião de homens na terça-feira, eu dizia para eles: olha, se você for ver lá em Gênesis 14,
você vai ver que 5 reinos, 5 nações não venceram 4 nações numa guerra. 5 nações lutaram contra 4 e perderam. Mas depois, irmãos, Abraão levanta 318 homens na sua casa, 318 homens, e vai lá e vence as nações vencedoras com 318 homens. Sabe por quê, irmãos? Porque soldados de um reino lutando por um rei humano é uma coisa, 318 homens lutando por um pai, lutando pelo Senhor dos senhores, é outra coisa. Eles lutavam por Abraão. Eles olharam nos olhos de Abraão e disseram: descansa, Abraão, de fato traremos o teu sobrinho Ló, nem que isso seja a última coisa, o último suspiro das nossas vidas, e trouxeram. Ah, irmãos, a guerra do reino é para voluntários, é para homens que amam a Deus de verdade. Só guerreia pelo reino, irmãos. Só vai até o fim nessa luta aí, ó. Todo dia você está sentado numa cadeira dessa assistindo o culto. Você vê que tem gente que vem, já não vem mais, uns estavam, outros já não estavam. Eu vou dizer, irmãos, só persevera quem ama, quem muito foi amado, quem muito foi perdoado, e que tem consciência disso. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo isso? Então vamos lá para a gente terminar. Aí ele tem agora 10 mil homens. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: ô Gideão, e ele diz: pois não, Senhor, está tudo certo. E ele fala: não está não, eu só tenho 10 mil homens para lutar com 120 mil, ou seja, são 12 mil, irmãos, né? Você pegava ali, se você pegar a proporção, 10 mil para 120 mil. Ele falou: não está bem, está difícil, está complicado. O Senhor falou: não, fica tranquilo. Ele falou: e agora, o que eu faço? E o Senhor falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Igualzinho ele havia falado para Deus. Deus fala assim: não fica irado comigo não, Gideão, não fica nervoso não. O que foi, Senhor? O que aconteceu? Tem mais alguma coisa? Claro que sim, eu vou testar você de novo. Quem está entendendo? Eu vou pedir um sinal para você, Gideão, para ver se de fato você está comigo. Você não me provou 3 vezes o cabrito, o velo na eira molhado, depois o velo na eira seco, para ver se eu estava com você? Agora eu preciso provar para ver se você está comigo. Quem está entendendo? Quem é maduro para suportar? Quem vai ser provado, irmãos, e vai mostrar para o mundo: eu estou com Deus, meu filho. Aqui é Deus, na cabeça aqui é Jesus, aqui é o Nazareno. Está entendendo? O Senhor falou: vou te provar de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Em um tempo da nossa vida, nós começamos a nossa caminhada. Lembra que eu acabei de falar isso? E a gente queria saber de força, muito poder. Presta atenção, vê se eu estou, os mais antigos de fé aqui, vê se eu estou mentindo. Você olhava para uma pessoa e você queria ver poder, você queria ver o culto de poder. Queria ver o culto de poder, o culto de avivamento, queria ver, né? Panela de pressão arrebentando. Você queria ver o poder. Queria ver barulho, queria ver movimento, queria ver poder. Não que a gente, irmãos, não queira mais andar, ver poder, porque a Bíblia, nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagres, é um Deus de unção. Mas antes, no início da nossa caminhada, a gente era muito atraído por poder, e aqueles que buscaram, receberam poder. E poder vem pelo Espírito Santo, através dos dons do Espírito Santo, que são 9 dons. E quais são os dons do Espírito Santo? Profecia, não é isso? Dom de cura, dom de revelação, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Então, nós fomos muito visitados pelos dons.
Só que o que acontece, irmãos? Para quem é mais antigo da fé aí, passou o tempo, e Deus diz assim: agora eu não venho mais visitando o seu dom, agora eu venho visitando o fruto. No início eu vim te dando o dom, agora eu estou voltando, requerendo o fruto. No início eu vim te dando o dom, agora eu estou vindo requerendo o fruto. Por quê? Porque dom é tudo aquilo que pelo Espírito Santo, não é dons do Espírito. Então dom é tudo aquilo que pelo Espírito Santo Deus dá a mim, dá a nós. E o fruto é tudo aquilo que pelo Espírito Santo nós entregamos a Deus. Eita, cresceu o menino. Está entendendo isso? O fruto, irmãos, é tudo aquilo que pelo Espírito eu não recebo, eu devolvo, eu entrego. E quais são, né, os frutos ou fruto? Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor. Quem já é mais maduro na fé, irmãos, Deus já passou num outro tempo entregando os dons, agora Ele já está voltando pedindo o fruto, meu filho. Porque agora não é mais movimento, é caráter. Antes, Deus nos visitou na nossa força, hoje Ele nos visita no nosso caráter. Antes Deus nos visitou no que nós podíamos fazer, hoje Ele nos visita em quem nós estamos nos tornando. Antes, irmãos, eram os dons é Deus através de mim, através de nós. Agora é fruto, o fruto é Deus, apesar de nós. Sabe o que isso quer dizer? Ele mostra para nós: eu não preciso de vocês para nada. Eu conto com vocês, mas não preciso de vocês. Com vocês ou sem vocês, eu continuo sendo Deus, soberano, Rei de reis, Senhor dos senhores. Sabe por que agora eu posso me manifestar dessa forma? Para que você entenda que eu sempre conto com você, porque eu te amo. Não porque eu preciso. Irmão, não tem nada a ver com o que eu ia ministrar nessa noite. Deus me deu essa palavra agora. E se você entendesse pelo menos parte dela, sua vida poderia mudar aqui. Sua vida poderia começar a ser diferente aqui. Então Deus está nos chegando, nos chamando para que nós possamos mostrar para o mundo que nós estamos com Ele. Aí disse o Senhor assim, verso 4, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há gente demais contigo, faze-o descer as águas, e ali aprovarei aqueles de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Deus olha para Gideão e diz: eu vou fazer mais uma prova, não fica irritado, nervoso comigo. Não foi assim que o Gideão falou para Deus? Fica nervoso não, mas eu vou te pedir mais uma prova. Quem já pediu prova para Deus aqui? Levanta a mão aí, irmão, já diminuiu. Lá do início da mensagem, né? Quem já pediu um sinal para Deus já diminuiu, gente. Quem já pediu um sinal para Deus? Levanta a mão. Aquele povo todo do início. Olha aí, ó. Pode pedir sinal para Deus, pastor? Pode, claro que pode, irmão. Pode sim. Eu faço isso. Mas sabendo, irmão, e logo ele vai dizer: e aí, está confiante, está crendo? Eu digo sim. Ele fala: agora eu peço sinal para você. Ele diz assim: agora eu que escolho. Você tem 10 mil homens na mão, 32 mil, 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. 10 mil, o Senhor diz assim para Gideão: nós vamos terminar aqui. Diz assim para Gideão: olha, põe esse povo em marcha, põe esse povo para marchar, cansa eles. Pega esse pelotão aí de 10 mil homens e vai caminhar aí pelas campinas, vai em marcha no sol quente. Quando vocês avistarem um ribeiro de água, você dá para eles, né,
descanso. Você tira a tropa da ordem de batalha e diz para eles: estão liberados, podem beber do rio, podem beber do ribeiro, das águas. E lá nas águas de Gideão, aqueles que descerem as águas, eu separo. Não é mais, meu irmão, isso aqui fala tanto, detalhe do texto, meu irmão. Não é Gideão que escolhe, não é mais uma autoanálise, porque lá em cima, quando saem os 22 mil, foram os próprios homens que decidiram, sim ou não, quem quer ir, quem não é. Agora Deus falou, não é mais você, Gideão, que escolhe, não é mais os próprios homens que escolhem, agora eu escolho, sou eu que escolho. Leva o povo cansado até a margem das águas. Águas, irmãos, fala do Espírito Santo. Águas falam do Espírito Santo. Águas falam da palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, água, que purifica, que limpa. O Espírito Santo na Bíblia também é apontado como águas. Leve os homens até a corrente das águas. Deixa o Espírito pegar eles. Deixa o Espírito Santo tocá-los. E lá eu vou definir quem vai. Aí o Senhor falou assim para Gideão: Gideão, todo homem que chegar lá, sair se enfiando na água, soltar o seu armamento e ir entrando dentro d'água, desesperado, parecendo que está morrendo de sede, morrendo de cansaço, você separa para um lado. Agora todo aquele que entrar até parte no rio, e com só uma mão, puxar a água até a boca, e levando a água na boca, beber a água, como bebe um cão, quando bebe um cachorro, separe para o outro lado. E assim eu estou separando. Gideão fez exatamente como Deus havia mandado. Liberou aqueles homens, irmãos, cansado, esgotado, não era guerra, era só treinamento. Quando aqueles homens vê aquela água que era escassa naquela região, eu penso que muitos foram jogando seu cantil, jogando escudo, jogando espada. Eles estavam sendo treinados para uma batalha de mais de 100 mil homens. E uns já vão caindo de joelho ali, lavando o rosto, bebendo água, sentando, se jogando. Mas existem alguns homens que entram nas águas e vão entrando, as águas no joelho, talvez águas até na cintura. E ali com uma única mão puxa da água e leva na boca. Sabe, isso quer dizer duas coisas. Primeiro, uma mão ia na boca, a outra não saiu da espada. Uma mão vai à boca saciar a sua sede, só que a segunda mão não saiu da espada. Segunda coisa que a posição desses homens nos mostra, que esses homens não levaram o rosto na água, eles levaram a água no rosto, de forma que seus olhos nunca saíram do horizonte, de forma que seus olhos estavam atentos para o que estava na frente, nos lados, em todo o raio de visão. Eu trago a água na boca, eu continuo vendo, eu não abaixo o meu rosto até a água. E desses homens que fizeram dessa forma, entrando nas águas, com uma mão na espada e a outra levando a boca, com os seus olhos sem perder o horizonte, o Senhor falou: separe esses homens. E esses homens eram o total de 300 homens. Sabe o que quer dizer? 9.700 homens foram liberados pelo próprio Deus. Agora não são eles que estão se liberando, é o próprio Deus que falou: pode mandar embora. Esse é o seu exército. Aí o Gideão olha para Jesus, olha para o Senhor, olha para o anjo, olha para a divindade. Gideão olha para Deus e diz: Senhor, 300 homens, sim. E eles ferirão os medianitas como se fossem um homem apenas. Sabe o que Deus quer mostrar para você aqui, irmãos? Nós vamos orar, mas pega a cereja do bolo. Deus não está mostrando aqui só milagre. Deus não está mostrando que Ele é poderoso. Deus não está mostrando que Ele vai levar 300 homens a vencer 120 mil homens, porque foi isso que aconteceu. Deus está mostrando, irmãos, que você precisa depender dEle.
E é esse o foco que eu quero trazer para essa noite. Deus está mostrando que Gideão precisava depender dele. Senão Gideão falava, estou fora, não estou mais na brincadeira, quero ir embora. Senão Gideão diria assim, eu deveria ser um daqueles que saiu daquela primeira vez, porque eu também tenho medo, deveria ter ido embora. Mas naquela vez Gideão estava consciente, estava firme. O que eu quero mostrar para você é que você pode fazer prova com Deus, mas Deus vai fazer prova com você também. Você pode pedir um sinal para Deus, mas Deus vai pedir um sinal para você também. O que eu quero mostrar para você é que Deus mostra para o mundo que Ele está com você, lá no início. Mas depois de um tempo, irmãos, na fé, você precisa mostrar para o mundo que você está com Ele. Um tempo foi dons. Hoje, irmãos, o fruto é mais importante do que o dom. Tem muita gente querendo ver a libertação, ver isso, ver aquilo, ver gente levantando de cadeira de roda, quer ver, eu também quero ver, irmão, não sou contra, muito pelo contrário, poder de Deus. Mas eu quero dizer para você, o fruto hoje, o caráter, é mais precioso, é mais importante do que o dom. Deixa eu dizer uma coisa para você, o dom do Espírito Santo, a revelação, a cura, o dom do Espírito Santo não mantém o seu ministério, o dom do Espírito Santo não mantém o seu casamento, o dom do Espírito Santo não mantém o seu negócio, mas o fruto mantém seu ministério, o fruto mantém o seu casamento, o fruto mantém o seu negócio, o fruto te mantém em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o carisma, ser conhecido, porque o carisma, porque o poder te leva a muitos lugares, mas só o caráter te sustenta lá. Tem muitos lugares que você pode chegar, por ser conhecido, por ser famoso, por ter um dom, que é algo extraordinário, pode abrir muitas portas, pode te levar a muitos lugares. Mas se você, quando chegar lá, irmãos, não tiver caráter, você não será sustentado ali logo, logo. Da forma como você fez, pé, e subiu lá em cima, você vai fazer, bum, descer lá embaixo. Porque o carisma te leva, mas só o caráter te mantém. Está entendendo isso? O Senhor estava ensinando isso para Gideão. Eu penso, irmãos, o Deus grandão. Penso Deus cruzando os braços assim, olhando para Gideão. Ô filhão, e aí, tudo bem? E Gideão igualzinho um menino, irmão, igualzinho a Helena olha para mim, dizendo assim, ó, e agora? O que eu vou fazer? 300 homens, como que eu vou lutar? Como que eu resolvo isso? E agora? E Deus dando risada, irmão. E Deus de braço cruzado dando risada, dizendo, filhão, papai está aqui. Confia. Sabe por que eu te trouxe até aqui, Gideão? Sabe por que eu te chamei de homem valente lá atrás? Porque agora, a partir de agora, você passa a ser valente. Porque quando separou os 300, o Senhor falou assim, esses homens eles gritarão, por Deus, pega mais essa pérola. Esses homens gritarão, por Deus e por Gideão. Por Deus e por Gideão. Sabe o que Deus falou para Gideão? Gideão, aqueles primeiros homens que saíram, aqueles que estavam com medo e foram embora, eles não lutavam por ninguém, nem pelo reino, nem por Israel, nem por mim, pelo Deus deles, muito menos por ti, eles não lutavam por ninguém, eles foram embora de cara, 22 mil, mas 10 mil ficaram. Sabe esses 10 mil? Desses 10 mil, Gideão, 9.700 desses homens lutavam por mim. Eles amam Israel. Eles amam Israel. Eles amam o Deus de Israel, que sou eu. Por isso que eles permaneceram. Mas eles não amam você. Eles não lutam por você. Não lutariam por você. Não dariam a vida deles em batalha por você. Mas esses 300, que não foi você, que não foi eles mesmos, a virtude não veio deles, a escolha não veio deles, fui eu que escolhi, porque eu vejo o que você não vê, Gideão, eu entendo o que você não entende, meus olhos alcançam onde os seus não alcançam. Esses homens
Eles partirão em batalha, tirarão as suas espadas e gritarão: primeiro por Deus, primeiro por mim, mas depois por Gideão. Por Deus, por Gideão, por Deus, por Gideão, por Deus. Eles estavam lutando por um Deus, irmãos, nos céus, e por um homem na terra. Sabe o que isso quer dizer? Uma tropa leal. Sabe o que isso quer dizer? Uma tropa fiel. Sabe o que isso quer dizer? Eu levantei homens que são capazes de guardar a tua casa, Gideão, de guardar a tua família, e pode ir para a guerra, contra 100 mil, contra 200 mil, contra 300 mil, vai para a guerra, Gideão, contra 1 milhão, esses homens te trarão de volta vivo, porque eu que pelejo a guerra, mas existe neles uma unção, uma devoção para proteger o que você está fazendo, porque isso não vem deles, eu os entreguei, eu entreguei a eles. Terminando, sabe por quê? Ele olha, então é isso, Deus, é isso? É. Aí a terceira vez, Deus fala: agora vai, e rompe o arraial dos midianitas, com esses 300 homens. 3 vezes, Gideão testou, provou Deus. 3 vezes Deus testou e provou a Gideão. Detalhe, Gideão não retrocedeu, ele foi, ele avançou. E mostrou para o mundo, midianitas, filisteus, amalequitas, mostrou para uma confederação de povos, que Deus de Israel ainda governa, e que 300 homens estavam com Deus. Consegue entender isso? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Gideão está saindo com os 300, com sua espada, seu escudo, está indo embora a tropa, os 300, eles meio sem entender, mas fortalecidos por uma palavra, eu penso Deus falando: Gideão, Gideão. E Gideão virou, e o Senhor falou assim para ele: tu és um homem valoroso. Deus falou para ele: tu podes fazer o que eu digo que tu podes fazer. Tu podes ser aquilo que eu digo que tu podes ser. Não é o teu sentimento que baliza, não é o teu sentimento que baliza o teu alcance, é a minha palavra que define até onde tu pode ir. Gideão olhou e ele falou: olha, agora de fato, a partir de agora, tu és um homem valente. Vá e não olhe mais para trás. Deus está levantando homens valentes nesse tempo, irmãos. Homens valentes não são homens brigões, não são homens valentes no mundo, que briga, que grita, que quebra, que bate, que resolve na força do braço. Homens valentes são homens que dependem do Senhor, que amam a Jesus de todo o seu coração. Homens que no muito ou no pouco, tendo ou não tendo, sabem que em breve Ele irá se levantar. Sabe como aconteceu com Jó? Precisa existir um momento na nossa vida da gente dizer assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Nós vamos orar. Como sempre, nós queremos terminar isso juntos. Se você quiser sair do seu lugar e vir até o altar dizendo: Deus, eu preciso dessa coragem, Deus. Eu preciso ser encorajado, Deus, para os próximos dias, para terminar esse ano. É tanta luta, Deus, é tanta guerra, tanta coisa, que eu preciso, Deus, de Ti para terminar o ano, e mais ainda para começar o próximo ano. Pai, eu não sei como é que vai ser a minha vida, eu não sei o que será, Deus, da minha empresa, do meu negócio, do meu emprego, eu não sei o que vai ser da minha saúde, eu estou com um problema meio aqui, não sei como é que vai ser, mas nessa noite, Deus, eu quero dar um passo de fé até o Teu altar e dizer: Deus, eu confio no Senhor, eu confio no Deus da provisão, eu confio no Deus da cura, eu confio naquele que me chamou.
Deus, eu quero descansar em Ti, eu quero ter paz na Tua presença. Sai do seu lugar e vem para cá, vamos terminar isso junto. Enquanto o louvor ministra uma canção, vem para o altar, dobra seu joelho aqui nessas escadas e diz para o Senhor: toca-me, Senhor, com Tua mão, me encoraja, me fortalece, me dá visão, me dá sabedoria para o próximo passo, me ajuda a vencer, Pai, em nome de Jesus. Vamos juntos, aleluia.